A dança da espada do Oni, um festival da região de Kitakami, mexeu com alguns fãs de uma teoria bem antiga para o Itadori na fandom. A capacidade dele de portar a espada Itadorimaru. Mas será que ainda tem tempo para que essa teoria realmente se concretize na história? Ou Gege Akutami realmente descartou qualquer possibilidade para que isso aconteça? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então comentar aqui sobre uma arte oficial de Jujutsu Kaisen que Gege Akutami trouxe para nós há muito tempo. Eu nunca tinha prestado atenção nessa arte com toda ali uma clareza, até ver uma postagem no Reddit do Dark Magician, eu acho que é assim que se pronuncia o nickname do cara ali no Reddit, e ele trouxe uma teoria até mesmo interessante, que eu vou ler essa teoria aqui no canal, e vou comentar algumas coisas que fazem um puta sentido para essa arte de Gege Akutami. Então, vem comigo logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Você sabe, né? Se quer fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, deixa o seu like, deixa o seu hypar para que a gente flua, vá ainda mais, para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos. Então, chega junto, tem muito mais conteúdos interessantes aqui na descrição desse vídeo para você participar, mas não esquece de deixar o seu like e o seu hypar também. Bom, como nós sabemos, o mangá de Jujutsu Kaisen carrega para nós grandes foreshadowing durante toda a sua trama. Para quem não sabe, foreshadowing são pistas que o autor vai deixando ao longo da sua história para algo depois se concretizar. Nessa arte que nós temos aqui, provavelmente a gente só vai conseguir ou poderia interpretar com toda certeza depois que essas coisas pudessem realmente acontecer, depois que elas forem concretizando, que a gente foi conseguindo enxergar o quão importante tem os aspectos para essa arte que Gege Akutami havia desenhado para nós. E assim, como eu falei para vocês, o Dark Magician, ele traz para nós alguns conceitos bem interessantes sobre os três personagens e a forma como eles estão. Esse conceito realmente que eles estão posicionados, as cores e até mesmo o design de suas roupas e como isso é tremendamente importante para a gente entender o destino de cada um deles. Ele começa o seu texto dizendo o seguinte: aposto que essa arte dos três originais está aqui para mostrar três tipos de mortes. Primeiro, há um cachorro preto, um presságio de morte e mudança. E todos eles estão em uma colina nevada no meio do inverno. Isso aqui é interessante porque o último capítulo, 265, ele é completamente sobre a forma como o Itadori ama o inverno, né? Ele sempre falou ali num, tipo assim, tinha ali a parte do verão, que ele tomava sorvete e tal, mas ele enfatiza mais o inverno, que ele tomava ali o chá quente, na verdade o chá com leite quente com seu avô, enquanto seu avô tomava café preto, aí tinha as ideias ali de que ele brincava na neve, falava sobre Papai Noel. Então esse é um conceito interessante sobre a neve e também o Itadori e a maneira como essa arte era apresentada, ou na verdade foi apresentado para nós. Aí ele continua: atrás e no centro nós temos Nobara, que até que algo seja ali revelado, está efetivamente morta. Ela está simplesmente vestida toda de preto, como uma enlutada, agente funerário ou alguém preparado para o seu velório. Então ela literalmente está aqui basicamente como uma representação de alguém de luto, de que a personagem estaria ali realmente sendo levado para essa direção. Nós não sabemos se a Nobara realmente está morta, mas tudo aponta que ela esteja ali no ponto de gato de Shonendinger, que é que nós não entendemos se ela está no estágio de morta ou se está no estágio de viva, já que Gege Akutami não revela isso para nós. Mas até então, o que nós sabemos é que ela morreu. O próprio Arata diz que a Nobara havia perdido ali as batidas do coração. Então, isso coloca para ela ali, para nós, sobre o sentido de que ela realmente está morta. E como podemos ver, até mesmo ali o seu rosto, a sua performance, sua roupa, está completamente de alguém
que está enlutada, né? Tipo uma pessoa que vá a uma roupa com toda certeza que alguém poderia ir em um velório. Aí ele continua o seguinte: à direita temos o Megumi com seu cachecol da tatuagem do braço do Sukuna. Isso aqui, meus amigos, é realmente um Forest Down absurdo, porque é exatamente isso. É a forma como o Sukuna está abraçando o pescoço do Fushiguro. E eu não estou maluco, porque o Gege Akutami simplesmente fez uma arte com isso. É aqui, ó, temos uma outra arte do Sukuna abraçando ali as marcas, a forma como o Sukuna estava meio que abraçando o pescoço do Fushiguro para mostrar para nós sobre esse conceito de que o Sukuna já estava de olho no personagem, como tudo isso poderia desabar. Então aqui a gente tem essa ideia de que o Sukuna estava realmente olhando e observando a forma como toda essa expressão estava sendo ali utilizada para controlar futuramente o corpo do Megumi. E aí ele continua com o seu discurso. Ele não tem, ele tá falando do Fushiguro, não tem as habilidades do Yuji de conter o Sukuna completamente. E nem é um recipiente para alguém como o Anjo, que se opõe a sobrescrever almas. Ele é um prisioneiro em seu próprio corpo, efetivamente morto. Seu espírito, um veículo relutante e a audiência para que o Sukuna realmente possa desejar. E imagino que o Sukuna pode destruir à força os restos de Megumi. Ele é uma espécie de morte viva e sofredora e sem fim. Então aqui a gente tem um conceito bem interessante. Cara, o cara realmente conseguiu ler. E esse texto do Magician é de 2 anos atrás. Então aqui ele já começa a interceptar muitas coisas que poderiam acontecer na trama e a forma como o Sukuna iria destruir o Fushiguro por completo. A maneira como o Sukuna matou ali a Tsumiki, né, a Yoruzu controlando o corpo da Tsumiki. Aí você teve a Yoruzu também matando a alma da Tsumiki, destruindo a alma da Tsumiki. Aí depois você tem um conceito também sobre o Sukuna usando o corpo do Fushiguro, matando ali o Gojo, destruindo ali o Gojo, e depois você vê o Itadori indo atrás do Fushiguro sem nenhuma ali vontade de viver, sem ter nenhuma vontade de permanecer vivo. Então nós temos essa ideia e esse aspecto tremendamente interessante de como o Gege Akutami foi trabalhando para acabar com o Fushiguro, minar completamente a vontade do personagem de viver. E aqui a gente começa a ver também outros Forest Down, né? Fora ali a forma do cachecol com as tatuagens do Sukuna, mostrando ali que ele estava realmente de olho no Fushiguro. Nós temos no Itadori, o Itadori, ó, ele está olhando para o Fushiguro, ele está mirando o Fushiguro. Só que tem uma questão, o Itadori ele está com um penteado totalmente diferente do dele. Olha aqui, na imagem que nós temos aqui, o Itadori ele tem esse penteado aqui. Normalmente o Itadori sempre tá com esse penteado, cabelinho aqui meio caído, a parte de cima aqui meio que levantada, tal, e tudo mais. E quem fica com esse cabelinho aqui pra cima é o Sukuna. E o Sukuna está olhando para o Fushiguro. Ele já está olhando aqui para o seu futuro receptáculo. E eu, como falei para vocês, a imagem, né, essa parte aqui do cachecol e a maneira como é colocada essa arte justifica completamente essa conexão entre os personagens e como o Gege Akutami sempre, na verdade, desde o capítulo 8 ou 9, na verdade, desde o capítulo 11, é colocado para nós que a ideia do Sukuna era sempre ter ido para o corpo do Fushiguro. A gente sempre suspeitou que o Sukuna queria fazer algo com o Fushiguro, a gente só não imaginava que ele iria querer tomar o corpo do companheiro do Itadori. E por fim, temos o Yuji à esquerda. Ele continua aqui dizendo, vestido de um azul profundo e calmo, e carregando aquela espada estranha e fascinante. Fascinante porque nunca treinou ou esteve conectado a uma, além da conexão de seu nome com a lenda arma Ainu Itadorimaru. Acredito que ele compartilhará um destino com a Mai. Ele desistirá de sua vida como pessoa e feiticeiro para ser transformado em uma ferramenta amaldiçoada, ou ali abençoado, a Itadorimaru, cuja técnica será destruir ou selar o Sukuna ou qualquer energia amaldiçoada da essência do Sukuna que ele corte. Semelhante à lâmina de corte de almas de Maki, mas especificamente em seu propósito. Ele será instrumental em parar o Sukuna e usado voluntariamente, ao contrário do Megumi, que é forçado a se tornar o corpo barra ferramenta
de destruição do Rei das Maldições. Aqui é um ponto bem interessante porque o Magician, ele traz uma referência em um ponto que ele quase acertou. Ele quase acertou e eu vou explicar para vocês o seguinte. É bem interessante que ele realmente estava no caminho certo há 2 anos, mas ele só leu a situação de uma forma muito literal. Ele viu a situação de uma forma muito literal, que o Itadori fosse virar a espada por si só. Mas se ele tivesse visto algumas características que o Gege foi colocando ao Itadori ao longo da história, ele teria pensado nesse conceito muito mais profundo, de que na verdade, em vez do Itadori se tornar a própria espada, como a Mai acabou se tornando ali, entre aspas, para a Maki, o Itadori fisicamente, metaforicamente, carregaria as habilidades da Itadorimaru. Isso começa até mesmo ali sobre as habilidades e também mesmo as percepções sobre a espada divisora de almas que a Mai deu para a Maki. A forma como o Itadori também dá danos na alma, como se fosse uma katana divisora de almas. Como ele consegue realmente acertar a alma do Sukuna e fazer com que o Rei das Maldições perca até mesmo as estribeiras, pensando que um ataque ou qualquer tipo de poder que o Itadori possa utilizar, possa lhe afetar de uma forma completa, de um jeito como nenhum outro feiticeiro consegue acertar a sua alma. Só que essas referências do Itadori com a katana divisora de almas, ela não para por aí. Porque o Itadori ele vai além, ele também tem referências sobre as características das habilidades e dos poderes da Itadorimaru, que são descritos para nós nas lendas. Ou seja, ele não terá a espada Itadorimaru, ele é a própria espada Itadorimaru. Sim, gente, o Itadori, ele é a própria espada Itadorimaru. Lembra? Ferramenta, o Itadori se enxerga como uma ferramenta, como uma engrenagem, como uma coisa a ser utilizada. O Itadori é a própria espada. E as características que a espada tem nas lendas remete completamente isso. A espada, ela dá força sobre-humana para quem lhe porta. A espada permite ao seu portador realizar feitos extraordinários, superando os inimigos poderosos e obstáculos aparentemente insuperáveis. Desde o começo do mangá de Jujutsu Kaisen, a gente observa o Itadori tendo uma força descomunal. O Itadori, ele consegue simplesmente aguentar um martelo que, sei lá, tem quantos quilos. O Itadori consegue pegar ali uma estrutura de um prédio e arremessar para cima do Sukuna. O Itadori consegue lançar uma bola, uma bola de arremesso como se fosse uma bola de beisebol. E ele afunda a trave. E se não fosse a trave do gol, iria ali pro prédio escolar e simplesmente derrubaria o prédio. A força sobre-humana do Itadori se encaixa perfeitamente com a força sobre-humana que a espada Itadorimaru dá para os seus portadores. Nós também observamos que a espada traz proteção divina. A espada pode servir como um talismã, protegendo o seu portador de perigos e maldições. Podemos ver que o Sukuna, ele era visto como um deus. Na época ali da Era Heian, o Sukuna era visto como uma divindade. Logo, o Itadori estaria conectado completamente com os seres divinos, com uma forma de ter ali um conceito divino. E o Itadori, acima de tudo, ele é filho da alma do Sukuna. Se o Itadori é filho de Jin e Itadori, e gêmeos são ali características de terem a mesma alma dividida em corpos diferentes, isso faz do Itadori uma figura divina também, com uma proteção divina, porque ele é filho da alma do Rei das Maldições. Quem porta a Itadorimaru também tem uma conexão com o mundo espiritual. A espada pode ser um canal para o mundo espiritual, permitindo ao portador se comunicar com os deuses ou espíritos ancestrais. Como nós vimos no capítulo 143, o Itadori se conectou com os seus ancestrais. Ele viu ali a conversa do Asusuke com o Kenjaku e também ali com o seu pai. Não sabemos se o Itadori se lembra desse sonho, porque o Gege nunca mais abordou este assunto, mas o que nós vimos é que o Itadori pode se comunicar com os espíritos ancestrais.
E é claro, se o Sukuna é ali um ser divino, o Itadori pode se comunicar com ele e também pode se conectar ali com divindades, mediante ali, é claro, as crendices que foram colocadas ali durante a Era Heian. Claro que o Sukuna, ele é um ser humano, mas para as pessoas que viviam na Era Heian, o Sukuna passou a ser tratado como uma divindade. O Itadori, ele dá o murro dessa forma que acerta a fronteira da alma. Ou seja, ele consegue mexer com a espiritualidade, ele consegue mexer com a alma dos seus adversários e por isso tem uma conexão extremamente forte com o mundo espiritual. E até mesmo seu principal oponente, até ali Shibuya, a gente pode observar que se trata de um adversário que manipula a alma, que tem um controle sobre almas e o mundo espiritual, que é o Mahito. A forma como ele enxergava esse sentido mostra exatamente como o Yuji é essa característica da espada. E além disso, quem portava a espada, Itadorimaru, possuía propriedades curativas, sendo capaz de curar feridas e também doenças. O Itadori, ele pode se curar. Até agora não vimos se o Itadori é capaz de emitir energia reversa para outros feiticeiros. Ele tem realmente esse poder. Mas o que sabemos é que o Itadori pode se curar, assim como a espada tinha características e propriedades curativas. O que mostra para nós que o Itadori, sim, gente, é a própria espada. E é claro que além de seus poderes físicos, a espada / o Itadori também carrega um significado simbólico profundo. Nós observamos que a espada, quem portava ela, tinha um símbolo de autoridade, mediante ali as lendas que os Ainus contavam. A espada representa a autoridade do herói e seu direito de liderar. Desde que o Gojo foi derrotado, quem está liderando o combate é o Itadori. É ele quem está liderando o combate, é ele que está ali mais de 20 capítulos já em pé, mediante a um confronto com o Sukuna. Então é ele que está liderando o combate, assim como aquele que portava a Itadorimaru. Nós observamos também a conexão com a ancestralidade. A espada pode ser uma relíquia familiar, ligando o herói às gerações passadas e a um legado heróico. Nós podemos observar esse paralelo com o Itadori ter uma conexão muito forte com o Sukuna, o atual rei das maldições. Nós estamos observando o crescimento e a geração de um novo rei das maldições. E é muito interessante que o Itadori, sendo filho da alma do rei das maldições, sendo alguém que é capaz de herdar este trono, alguém que é capaz de chegar ao absoluto processo para se tornar o novo rei das maldições. E nós temos a característica máxima de quem porta a Itadorimaru. É a representação, é a característica ali clara da representação do bem. A espada é frequentemente associada ao bem e à justiça, sendo utilizada para combater forças malignas. Yuji é o completo oposto do Sukuna. Ele abomina o mal em todo o seu ser. O Gege Akutami até reforça no guia oficial de que uma das coisas que fazem o Itadori revirar o seu estômago é quando as pessoas menosprezam a importância dos seres humanos. É por isso que ele odeia tanto o Mahito e é por isso que ele não consegue perdoar o Sukuna, porque tratar os seres humanos como qualquer coisa para o Itadori é algo inadmissível. Então, todas as características que nós temos, tanto através das habilidades, quanto também sobre os significados simbólicos profundos sobre a espada Itadorimaru, está colocado hoje em Yuji Itadori. A gente pode observar essa fala e esse texto do Dark Magician, que ele quase, eu acredito que ele quase acertou completamente a teoria, mas o ponto dele foi que o Itadori se tornaria a espada como a Mai se tornou ali para Maki. Só que o Itadori foi o inverso. Ele, ainda sendo humano, carregou as características do Itadorimaru, da espada Itadorimaru. Basicamente, a espada Itadorimaru é uma metáfora aos poderes e à evolução do Itadori, que possivelmente não a usará ao longo da história. Ele não vai usar uma espada, mas os seus poderes serão utilizados para desenvolver ali o personagem em Jujutsu Kaisen. Mas assim como o Gege tem feito até agora, ele seguirá usando esses contos como inspirações para desenvolver assim os seus personagens.